Eu vou começando oferecendo para quem está nos assistindo, a imagem do filme Mad Max, né, o último, do George Miller, que foi produzido. Os primeiros 5 minutos do filme, eles mostram muito uma economia que eu vejo muito similar, ainda que metafórica, ao que a gente vive no Brasil. Então, uma elite encastelada no topo ali de uma montanha, com riquezas, recursos naturais, água, comida, e toda uma população vivendo no deserto, sempre à espera de algum farelo que caia lá de cima na forma de um benefício momentâneo. E tem uma parte do filme, né, nesse momento, Rui e César, que o líder supremo ali, ele diz assim: não dependam de água, a água gera um vício em vocês que torna-os fracos, então não desejem água. E para mim ali é uma representação muito clara do capitalismo, que é a ideia de não desejem dinheiro, porque você não é ninguém sem dinheiro no capitalismo. Claro. A cidadania no capitalismo se chama moeda, se chama dinheiro. Então é isso que te dá o direito de ser cidadão dentro do capitalismo. Então, essencialmente, o que os ricos no Brasil fazem? Eles dizem assim, olha, lute, se não der certo é culpa sua, não culpe o sistema. Enquanto eles se beneficiam tremendamente de um sistema que só faz o rio correr para cima, né? O capitalismo é um dos poucos sistemas hidrográficos em que o rio ele vai na contramão da gravidade, né? Ele sobe, ele não desce. E aí a gente está vendo uma situação agora, pegando essa ilustração, em que o governo Lula, de maneira, eu acho que bastante explícita, está tentando gerar ali uma drenagem de recursos lá do topo para baixo, fazer o rio correr na direção, né, da sua foz, ou seja, correr de acordo com a gravidade. E a gente está vendo a luta que é isso. Então vamos pegar aqui essas duas medidas, que são medidas pontuais, não são medidas que vão resolver qualquer problema fiscal do governo, porque elas arrecadam relativamente pouco, mas elas têm esse condão de gerar mais justiça tributária, que é muito importante. Então, a primeira delas é taxar os fundos exclusivos. Esses fundos fechados atendem a cerca de 2.500, no máximo 2.800 pessoas, que são as pessoas mais ricas do país, que juntas têm aí cerca de 800 bilhões. Esse número era 900 bilhões até o final do ano passado. Só que aí, com os movimentos, com a vitória do Lula, esse pessoal já começou a sacar os recursos, até porque os fundos tiveram um desempenho ruim no ano passado. Então eles já começaram a sacar aí cerca de 200 bilhões. E o Haddad quer fazer o quê? Exatamente, taxar esses fundos, que eles não são taxados enquanto a pessoa não sacar o recurso. E isso permite que esses fundos exclusivos transfiram essa riqueza, por exemplo, entre dependentes, descendentes. Então pode ser uma forma de planejamento sucessório, em que você torna, por exemplo, o seu filho, eventualmente, um cotista, né, você substitui, e você pode ir fazendo as transações ali dentro, e você vai transferindo a riqueza de uma maneira que ela nunca é tributada, que é conhecida como a estratégia Warren Buffett. Warren Buffett, ele diz que ele ganha dinheiro, sabe como? Nunca vendendo ações boas, porque ele não é tributado, né, porque a tributação vem em geral na hora que você vende a ação, e você deixa a ação lá. Então, o propósito do fundo exclusivo é esse. O que o governo quer fazer? Aplicar uma isonomia com relação aos outros fundos, que tem o Come Cotas, que é uma tributação que ocorre 2 vezes no ano, e que ela tributa o rendimento financeiro que foi feito até ali ou que está projetado para ser feito. E isso, então, garante ali um nivelamento. E o curioso é que eu converso muito com as pessoas da Faria Lima e tenho muitos haters da Faria Lima, né? Então, os haters, quando saiu essa medida, eu fui falar bem dela, eles vieram falar, não, essa medida é boa. Essa medida é boa porque gera isonomia com os outros fundos. Ou seja, mesmo o pessoal da Faria Lima fica incomodado de ter 2.500 pessoas que não pagam imposto. Olha que coisa interessante. Olha o grau de proteção da plutocracia brasileira. Olha o grau de proteção dessa aristocracia financeira. E o segundo é taxar, né? Eu gostaria de chamar de projeto de lei Paulo Guedes, né? Acho que seria uma forma simbólica da gente representar a taxação das offshore, né? Porque acho que ninguém representou melhor, né, do que o Paulo Guedes decidia ter 10 milhões de dólares guardados, né, lá no exterior, enquanto ele fazia aqui medidas, né, de um grau de histrionismo, né, de um grau de encenação meio insana, que gerava volatilidade no dólar, né? E aí isso gerava enriquecimento para ele. Aí esses 2 pontos são importantes e eu já termino. Por quê, César? Quando o governo apresentou, né, a taxação de fundos junto lá com o projeto do salário mínimo, do aumento do salário mínimo, rapidamente, né, o Arthur Lira falou, não, peraí,
Não, vamos colocar isso à parte, a gente tem que discutir isso à parte. Isso aqui não pode ser parte de nenhum processo, a gente tem que fazer algo separado. E aí começou já a pressão por, né, ou reduzir a alíquota, ou gerar algum tipo de benefício para que os ricos entrem nessa tributação de uma maneira mais vantajosa. E as offshore é a mesma coisa. Olha, eles chegaram no grau, isso ainda não está decidido, então a gente ainda vai ver essa luta. Sabe o que eles querem fazer? Simplesmente isentar a variação do câmbio no rendimento desses ativos que estão fora do país. Aí, basicamente, é o equivalente a você dizer assim, nós vamos tributar em dólar. Tá. Olha o grau, né, o grau do negacionismo econômico dessas pessoas, que é, obviamente, motivado financeiramente. Sim. É você taxar em dólar. Isso não existe em lugar nenhum. Se você tem um fundo cambial aqui no Brasil, que é um fundo de aplicação que ele vai gerando rendimento de acordo com a variação do câmbio, você paga tributo em cima da variação cambial, porque é a forma dele gerar rendimento. E eles estão querendo criar uma maneira de proteger essa turma endinheirada que tirou o dinheiro do país, eliminando, né, a tributação em cima da variação cambial. Então vai ter muita pedalada aqui nesse caminho, vai ter muita tentativa de aliviar, né, a tributação em cima desses super ricos, e eu acho que isso é o símbolo do quão importantes são essas medidas.